Quem tem a revista, vamos nos colocar em pé, porque depois a gente vai sentar por um tempo. Nossa revista, o texto áudio da nossa revista diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A leitura bíblica está no Salmo 128, de 1 a 6, nós vamos fazer essa leitura daqui a pouquinho, mas eu quero destacar aqui a verdade prática. O autor da revista, ele foi muito feliz, porque ele diz o seguinte, que a felicidade no lar provém de Deus, do trabalho e da união. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa verdade prática, que eu acho ela muito importante. Salmo 128, vamos ler. Vou ler aqui na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Eu sempre uso essa versão, é uma versão muito boa da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, engrandecemos o teu nome e nos colocamos diante de ti, Pai, para que aprendamos tudo aquilo que o Senhor quer nos falar através deste texto, desta palavra tão importante. Que essa manhã seja uma manhã de aprendizado, uma manhã de comunhão, uma manhã em que o teu Espírito Santo ele encontre liberdade em cada coração para falar e para que a gente também possa aprender e por fim colocar em prática tudo isso, para que verdadeiramente tenhamos uma vida abençoada. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Como eu disse, a verdade prática, ela resume, ela dá uma resumida de tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada. Primeiro, Deus em primeiro lugar. Tudo vem de Deus, tudo procede de Deus. Segundo, do trabalho. E a gente vai falar um pouquinho no decorrer da lição. E terceiro, da união. Ninguém chega a lugar nenhum desunido. Uma família desunida é uma família onde o adversário, o inimigo, ele vai encontrar brechas e vai nos destruir com certeza, tá? É difícil a gente falar desse salmo e esquecer o 127, né? Que vem antes. Porque na verdade o 127, Salmo 127, ele é um complemento. Aliás, o Salmo 128 é um complemento do Salmo 127. Ele complementa.
Vejam só alguns aspectos entre um e outro. No Salmo 127, a gente vai ver o começo da família, a chegada dos filhos, tá? E aqui no Salmo 128, nós já veremos esses filhos crescidos, a família unida e a chegada dos netos, os filhos dos teus filhos, além da prosperidade material, que é prometida, e também a prosperidade da família e a prosperidade de Jerusalém, que ele retrata também. Ainda no Salmo 128, o primeiro verso, né? Antes da gente falar sobre o primeiro verso, todas as lições, elas praticamente são iguais. Então foi muito falado sobre o autor, título, data, contexto histórico. Praticamente foram falados sobre isso. Eu não vou me empreender muito nesse primeiro ponto dos aspectos gerais, mas o autor coloca que esse Salmo 128, ele é de um autor desconhecido. E o Salmo 127 foi escrito por Salomão. Como eles se assemelham muito, eles são muito parecidos, tudo leva a crer que Salomão também tenha sido o autor desse Salmo 128. Né? Então, a gente não vai nos prender muito sobre isso. Vamos diretamente ao primeiro verso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando a gente observa o Salmo 112, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Salmo 112, é interessante, ele vai um pouco mais além. É por isso que, quando a gente estuda a Bíblia, é importante a gente estudar ela como um todo, porque ela se complementa. Ela se complementa. Olha o Salmo 112, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Praticamente o primeiro verso é igual. Só que no Salmo 128, diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Já o Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Olha aí, como é importante a gente ter uma ideia geral, ler toda a Bíblia, tá? Então ele diz que no Salmo 112, que esse homem bem-aventurado, que também é um homem feliz, bem-aventurado significa feliz, as bem-aventuranças que Jesus prega lá, em Mateus, ele está falando de um homem feliz. Como esse homem será feliz? E aí no Salmo 112, ele diz que esse homem, ele é bem-aventurado, ele é muito feliz, verdadeiramente leal e feliz. Então, a nossa obediência a Deus e a sua palavra tem que ser com alegria, tem que ser com prazer. Eu não obedeço a palavra com medo de ser penalizado, eu não obedeço a palavra com medo de ir para o inferno,
Não, eu obedeço a palavra de Deus porque eu tenho prazer nela, eu tenho contentamento, eu tenho alegria, tá? É disso que ele está falando aí. E esse temer o Senhor, como disse, não é ter medo dele, mas honrá-lo, respeitá-lo e reconhecê-lo como autoridade. Há uma coisa muito importante, que o homem, ele tem necessidade de adorar alguma coisa. Ele tem necessidade de buscar alguma coisa. Então, se ele não cultuar a Deus, ele vai colocar no seu coração outros deuses, outros ídolos. Por exemplo, o egoísmo é quando nós colocamos o prazer, seja ele o prazer da carne, seja ele o prazer, todos os prazeres carnais, quando isso ocupa o primeiro lugar no coração, nós chamamos de egoísmo. O homem também pode adorar o dinheiro, e aí já é o materialismo. Tem pessoas que adoram o dinheiro. O caso do jovem rico é bem um exemplo disso. Quando Jesus chega, e é interessante que ele observava todos os mandamentos. Ele diz: não, eu observo, eu guardo todos os mandamentos. Mas esse guardar dele não era com amor, não era com prazer, não era com toda a intensidade. O seu coração, na verdade, estava focado no dinheiro. E Jesus, ele vai exatamente no ponto, né? No ponto nevrálgico daquela vida. Ele diz: então, faz o seguinte, vende tudo que tu tens, distribui aos pobres e depois segue-me. E aí ele fica triste, porque o prazer dele era o dinheiro, o prazer dele era aquilo que ele tinha. Será que espiritualmente, né, claro, quando Deus fala no nosso coração, no nosso espírito, será que também nós não temos deuses que estão ocupando algum espaço do nosso coração, ou o nosso coração está arraigado por algum tipo de Deus? E esse prazer, que o egoísmo, são diversos. Às vezes é o clube de futebol, né? Às vezes é um esporte que a gente não abre mão, ele está em primeiro lugar. Às vezes é até a própria família. Às vezes é uma casa, é algo que nós temos. Às vezes é o nosso carro. Eu já vi muita gente deixar de vir para a igreja no domingo pela manhã para ficar lavando o carro, porque diz que o único dia que tem disponível para fazer alguma coisa é no domingo, e no domingo ele abre mão de tudo para ficar lavando o seu carrinho, né, encerando. É errado isso? Não é errado. Mas priorizar isso é errado. E também tem um outro Deus, né, que é o Deus de si mesmo, que é o chamado humanismo. E hoje a gente evidencia muito o humanismo. As pessoas egoístas, amantes de si mesmas, são pessoas que não têm um olhar para o próximo. Tudo é para si. A prioridade é a sua vida, a prioridade é as suas posses, aquilo que veio de Deus, né, pela misericórdia, tudo vem de Deus. Essa pessoa se apossa e é uma pessoa altamente egoísta. Então, ele diz: temer ao Senhor. Não é ter medo do Senhor, é honrá-lo, é exaltá-lo, é glorificá-lo. E andar nos seus caminhos é obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade.
quando eu ando nos caminhos do Senhor, eu ando segundo os seus princípios, eu ando segundo os seus propósitos, eu não vou me corromper. Tem muita gente hoje que diz, não, eu temo o Senhor e ando nos seus caminhos. Todavia, a sua vida é uma vida que não condiz com aquilo que a palavra de Deus exige, demonstra para alguém que verdadeiramente anda nos caminhos do Senhor. A gente pode remeter lá para o Salmo 1, mas nós não vamos nos alongar nisso, tá bom? O verso 2 fala do trabalho. Tá? O primeiro ponto, ele fala desse crente feliz, desse homem feliz, dessa bem-aventurança, porque ele teme ao Senhor e porque ele anda nos seus caminhos, e também porque ele tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor. Hoje nós vivemos um evangelho muito superficial. As pessoas gostam muito de louvar, mas infelizmente não gostam de aprender a palavra, não gostam de estudar a palavra, não gostam de meditar na palavra. Nós não podemos abdicar disso, porque é isso que vai nos trazer entendimento, libertação, transformação, para que a gente realmente seja um crente feliz, uma pessoa feliz. E o segundo ponto fala do trabalho. Que legal, a Bíblia fala de tudo, né? E ele diz o seguinte, ele diz, do trabalho de tuas mãos comerá, será feliz e tudo irá muito bem. Verso 2. E aí a gente remete novamente, a gente volta um pouquinho ao Salmo 127, porque do Salmo 127, também no capítulo 2, olha como eles são parecidos. Ele diz o seguinte: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, o Salmo 128, no verso 2, ele diz que você vai comer do fruto do seu trabalho. E, de uma forma indireta, ele está dizendo para você trabalhar, para você se esforçar, para você produzir. E se a gente ficasse só no verso 128, nós enveredaríamos numa caminhada de trabalho. E aí a gente, se alguém chegasse conosco e dissesse, você está trabalhando muito, você deixou tudo, aí você ia dizer, mas o Salmo 128, no verso 2, diz que é do trabalho das minhas mãos que eu vou comer, então eu preciso trabalhar. Só que o Salmo 127, verso 2, diz o seguinte, que é inútil trabalhar demais, né? Dormir tarde, virar à noite, porque lá no fim ele diz que é inútil você colocar toda a sua força no trabalho. O trabalho não é errado. É errado você colocar toda a sua força no trabalho. Você abdicar do tempo de Deus, de estar na casa de Deus para trabalhar. É claro que tem semanas que são trabalhosas. Um domingo, às vezes, não vai ser possível nós chegarmos à casa do Senhor. A gente tem um trabalho, mas toda semana isso, todo mês isso, nós estamos colocando todo o nosso esforço no trabalho. Aí diz lá o texto lá de Lucas, né? Louco, hoje pedirão a tua alma, e tu tens, para quem será? Né? Porque ele diz que ele vai destruir os galpões, e vai construir um galpão maior, e vai produzir, e ele vai dizer,
Alma, alegra-te no que tu tens, no que eu posso produzir mais. Aí o texto diz que ele ouvirá uma voz que dirá assim: louco, hoje pedirão a tua alma e que tu tens. Então, a Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela não tem como nós fugirmos das verdades. Um texto complementa o outro. E quando a gente isola um texto bíblico, a gente tem uma heresia. As heresias, eles vêm da interpretação errada da palavra de Deus. Todas as heresias, eles vêm da interpretação errada da palavra de Deus. Eles não vêm de fora da Bíblia. As heresias, elas vêm da própria Bíblia quando não é bem interpretada, quando não é estudada adequadamente. Continuando. Então, o Salmo 127, ele alerta para a obsessão pelo trabalho e a idolatria das coisas terrenas, e que nós não podemos desprezar o que está escrito. Olha, também mais um texto importante, interessante. Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 18. Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 18, diz assim: pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Olha aí que coisa linda, irmãos. Nós não podemos ser obcecados pelo trabalho. Nós precisamos trabalhar, sim, mas é inútil trabalhar excessivamente, deixando de servir ao Senhor, deixando de fazer o trabalho do Senhor, se esquecendo do tempo dedicado à família. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde. Por quê? Porque em Deuteronômio diz que nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante, que é o Senhor quem nos dá força para conseguir riqueza. Se o Senhor não der essa força, inútil vai ser a gente trabalhar. É Ele que dá essa força, é Ele que dá o vigor, é Ele que dá a saúde. Então, enquanto temos saúde, enquanto temos vigor, estejamos trabalhando, sim, mas nunca nos esquecendo do Senhor, que é a parte principal. Tá? Então, esse texto de Deuteronômio, ele mostra que sem a bênção do Senhor, todo o nosso trabalho será em vão. Muitas pessoas trabalham muito, ganham muito dinheiro, no entanto, não usufruem do trabalho, do fruto dos seus trabalhos, que lhes são penosos. E é verdade. Eu conheço pessoas que trabalham muito e ganham muito dinheiro, mas são infelizes. São infelizes. E aí a gente tem o exemplo de Salomão. Salomão, ele foi um homem extremamente rico. O reinado de Salomão foi o reinado onde Israel conquistou toda a terra prometida. Tudo que Deus prometeu, Salomão conquistou. Ele tinha muito poder. As pessoas vinham de outros lugares porque ficavam admiradas com seu poderio, com a sua riqueza, com a sua sabedoria. Ele mesmo disse que tudo que o seu coração desejava, ele deu. Tudo, imagine tudo que a gente pensa, a gente imaginou um dia de querer e de ter, Salomão teve. Mas ao final dos seus dias, Salomão diz que tudo aquilo era vaidade. Ou seja, queridos,
Não existe felicidade completa se nós excluirmos Cristo da nossa vida. Não existe felicidade completa se Jesus não ocupar o centro da nossa vida, não estar no centro do nosso coração. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, nós podemos ter toda a fama do mundo, nós podemos conquistar tudo aquilo que o nosso coração desejar, mas se Jesus não ocupar o centro do nosso coração, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Lembre disso, guarde isso no coração. Tiago diz que tudo vem do Pai das luzes, né? Tudo procede de Deus. A qualquer momento, a nossa luz pode se apagar, a nossa vida pode ir. E aí? Se Jesus não for o centro, tudo será perdido. Então, o homem feliz, ele não come o fruto do trabalho dos outros. Isso é importante. Ele enfatiza lá: você comerá o fruto do trabalho das suas mãos. Que nós vemos hoje no nosso país é escandaloso, irmãos. O povo trabalha, nosso povo sofre, enquanto alguns poucos se aproveitam do fruto desse trabalho. Mas Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão atentos. A corrupção, o desvio de dinheiro no nosso país é de uma enormidade absurda. Esses homens, eles não trabalham, não, eles ficam maquinando de como desviar recursos. E isso não traz felicidade. Essas pessoas não são felizes. Porque a Bíblia diz, o salmista é enfático em dizer: o homem feliz, o homem alegre, o homem que tem prazer, o homem que tem contentamento, o homem que se sente totalmente satisfeito, é o homem que come o fruto do seu trabalho, do trabalho das suas mãos. É muito importante. Não importa o valor que a gente ganhe, não importa o dinheiro que chega na nossa carteira, o importante é que esse dinheiro é correto, é honesto e é fruto do nosso trabalho. Isso que é importante. O valor que temos não é que vai dizer o tamanho da nossa felicidade. Não. É o que nós conquistamos com honestidade. Esse fruto desse trabalho é que vai definir a nossa felicidade. Não fique triste porque você ganha pouco e eu também ganho pouco. Não fique triste por isso. Fique feliz porque o que você ganha é fruto do seu trabalho. Você está concordando com a palavra de Deus. Você está andando nos caminhos do Senhor. Isso é que vale, irmãos. Isso que é importante. Não olhe para o ímpio que prospera, porque um certo cantor, tocador lá de Salmo 73, também olhou para o lado e viu a prosperidade dos ímpios. E ele ficou triste. Não fique triste com isso. Ele diz: o homem feliz, ele come do fruto do seu trabalho, e ele não come o pão da preguiça. Isso também é fundamental. Não há preguiça. Se você é um funcionário, seja o melhor. Não faça corpo mole. A diferença hoje de se manter no emprego é ser uma pessoa honesta primeiro. Segundo, é não fazer corpo mole, trabalhar
corretamente, tá? Não come o pão da preguiça. E eu concluí aqui, já falei um pouquinho, nem o resultado do roubo, da corrupção, mas ele come do trabalho de suas mãos. E quando a gente come do fruto do trabalho das nossas mãos, Deus guarda. A nossa colheita, a nossa plantação, ela não terá seca e nem praga. Por quê? Porque Deus vai guardar, Deus vai proteger. Com pouco ou com muito, o homem temente a Deus é feliz, pois sua felicidade, como eu disse, não está nas coisas, mas está em Deus. Glória a Deus por isso. Isso equivale. 1 Timóteo, no capítulo 6, para a gente encerrar esse segundo ponto, ele diz o seguinte: de fato, grande fonte, 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Esse texto é muito interessante. Ele define tudo isso em questão do trabalho, do ganho, do recurso, do coração que se coloca no trabalho, do coração que se coloca no querer muito, porque tem pessoas que são ambiciosas. Eles querem muito dinheiro, eles não se contentam com o fruto do seu trabalho, eles querem mais e mais. E aí a Bíblia diz que o fim deles é de perdição e de destruição. Está escrito. Ninguém vai fugir disso. Vamos para o terceiro ponto? Terceiro ponto vai falar sobre a fecundidade no lar. O texto diz, e a gente vai dividir em 2 pontos. Primeiro ponto diz, Salmo 128, no verso 3a, diz assim: sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Irmãos, pense num texto com tantas coisas boas para se falar, tantas coisas boas e maravilhosas. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, importante, falando de mulher. Adão, ele vivia no paraíso. Era ou não era? Mas mesmo no paraíso, Deus disse assim: não é bom que Adão esteja só. Olha aí, a vendo a importância de vocês, mulheres, imagine no mundo que nós vivemos. Se Adão no paraíso precisou de uma companheira, imagine nos dias de hoje. Então, nós homens não podemos viver sem as nossas esposas, sem as nossas mulheres. Eu não viveria. Olha a importância. É claro que nem todos foram chamados, têm o dom. Isso acontece.
mas que é importante, é importante. E aí está a palavra de Deus dizendo que a tua mulher, ela será como a videira frutífera. Eu pedi, coloca a imagem da videira frutífera aí, a videira. Olha que coisa linda, irmãos. Olha só, essa é uma videira. Olha o resultado. Quando Deus fala que a mulher é uma videira, tem todo um significado. Porque uva é doce. Uva é doce. Eu lamento muito que hoje as videiras estão se transformando e estão produzindo uvas amargas. Eu lamento muito. De mulheres que, ao invés de produzirem frutos doces no seu relacionamento, estão, pelo contrário, amargando o relacionamento. Então, a videira produz uvas e das uvas provém o vinho excelente, que são doce ao paladar. Vinho na Bíblia significa alegria, né? Alegria. Se fala em vinho na Bíblia, se fala em alegria. Queridos, casamento, relacionamento, esposa, e eu estou falando para as mulheres, esposa é para trazer alegria ao seu esposo. Mulher não é para trazer perturbação. Não, mulher não é para trazer problemas, dificuldades, porque senão não é uma videira frutífera. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Ponto final. Simples. Então, esse texto, ele manda as mulheres se examinarem. Será, você mulher, pode dizer assim, será se eu estou sendo uma videira frutífera? Agora, tem umas características importantes. Aí talvez você, homem, já se encheu agora, né? Realmente. Mas tem umas coisas importantes que a gente precisa aprender com relação a essa. Primeiro, essa árvore é uma árvore muito frágil. Ela é pequena, mas a produção dela é muito interessante. Ela tem uma característica também importante. Às vezes a pessoa casa no outro dia, né? Casou, no outro dia ele já quer que a mulher seja a videira frutífera, ele já quer colher o fruto dessa videira. Você sabe quanto tempo a videira ela vai produzir? Quem sabe aí? Ela vai começar a produzir a partir do 3º ano. Pelo menos 3 anos a videira não produz nada. Às vezes a gente exige muito da nossa companheira, da nossa esposa, logo, de imediato. Não. Porque a produção da videira vai depender do agricultor. Sabia? Se o agricultor não cuidar dessa videira adequadamente, o agricultor aqui nisso aqui é o marido. E esse homem precisa ser feliz, ele precisa temer a Deus. Começa desde o primeiro texto, o primeiro verso desse Salmo 128 fala para o homem, fala para o esposo,
que ele precisa ser bem-aventurado, que ele tem de ser feliz, que ele tem de ter prazer na lei do Senhor, que ele precisa andar nos caminhos do Senhor, porque se ele não tiver essas características, ele também não pode exigir que a videira seja uma videira frutífera. Uma coisa está interligada à outra. Nós não podemos exigir aquilo que nós não oferecemos. A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. E às vezes os homens querem colher onde não plantaram. Não adianta, não vai colher. Porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. É Bíblia. E como eu falei para as mulheres, eu vou falar para os homens: ponto final, acabou. Você não semeia, você não colhe. Não tem jeito. É uma lei da natureza, né? Então ela só começa a produzir frutos depois de 3 anos. Algumas após 5 anos, 6 anos. E o interessante é que depois que ela começa a produzir, ela não para mais de produzir. Só é difícil a primeira safra, mas depois que ela frutifica, alguns dizem que essa videira ela produz por até 100 anos. E a produção dela é de uvas, é de coisas doces. Eu separei alguns textos de Provérbios 31, capítulo 31, só alguns, apenas ouça. No 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ela lhe faz bem e não mal. Olha aí, ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, a mulher vai fazer bem ao esposo, todos os dias da sua vida. Não tem dia bom e dia mau. Todos os dias são bons. Nós não podemos num dia estar bem, no outro dia estar mal. Todos os dias. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Olha aí, mulheres. Fala com sabedoria, porque a instrução da bondade está na sua língua. Cuidado aquilo que você fala para o seu esposo. Sabe por que a gente erra? Porque a gente não estuda a Bíblia. Sabe por que a gente erra? Porque a gente não guarda essa palavra no coração. Porque se a gente guarda essa palavra no coração, a gente não vai falar aquilo que não deve. Quantas vezes eu senti vontade de falar algumas coisas para minha esposa? Veio aqui, mas a bondade do Senhor estava na língua. Eu, ao invés de falar uma palavra dura, que ia suscitar ira, eu entendi que aquele momento eu não devia falar, porque se eu falasse, eu falaria aquilo que machucaria a minha videira, que produz uvas doces, que produz alegria, que produz contentamento para mim. Eu não vou nem entrar aqui na questão de cantares, para vocês terem uma ideia, mas se vocês tiverem curiosidade, estudem um pouco sobre cantares e relacione a questão do vinho, da videira. Olhe lá para vocês verem esse relacionamento conjugal. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. O que vale para os homens, vale para as mulheres também. Mulheres não podem ser preguiçosas. O mundo está se deteriorando, irmãos. A gente diz assim: mas ninguém é mais como a minha mãe, ninguém é mais como a minha avó.
Tem homens que são sonhadores, saudosistas. Ah, mas ninguém é. Então case com uma mulher cristã. Case com uma mulher que conheça a palavra de Deus, porque ela vai ser igual à sua avó, igual à sua mãe, se também foram conhecedoras da palavra. Seus maridos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e o que de público as suas obras, a louvem. Tem um detalhe muito importante sobre a videira. Coloca aí o choro da videira. Você já viu falar sobre o choro da videira? Você vai ver agora. Está vendo isso aí? É o chamado choro da videira. Por que isso ocorre? Não é tempo da safra. Então a videira, ela absorve. Eu não sou biólogo, né? Mas aprendi alguma coisa sobre isso. Então ela vai concentrando água. Ela vai concentrando água, só que a água fica na sua raiz e se transforma na ceifa. É tipo o sangue da videira. Então, quando não é tempo de frutificar, a água fica muito embaixo. A ceifa fica concentrada só na raiz. E o que o agricultor faz? Ele vai lá e dá uma podada. Ele corta os galhos dela. Para que ele corta? Ele corta os galhos para que a água suba para os ramos. Só que tem um detalhe. Aí você vai dizer: está vendo, mulher? Agora eu vou chegar em casa e já vou podar, já vou te chamar e vou... Detalhe: tem um tempo para fazer isso. Segundo os estudiosos, esse tempo de podar a videira é na lua minguante, quando ela está bem fraca. Não é na lua cheia. Por quê? Porque quando ele vai fazer essa podagem, essa ceifa, ela sai. E segundo eles dizem, e dizem que isso é científico, se for na lua cheia, essa ceifa vai escorrer todinha para fora, vai sair, ó. Então tem de ser na lua minguante, que a lua está fraca. Então não sai toda a ceifa da videira. Ela sobe e se espalha. Ela fica. Interessante, né? O que isso quer dizer? Se nós formos trazer para a nossa vida espiritual. É claro que quem faz essa podagem é Cristo. É Cristo que vai nos podar. Só que, às vezes, e na maioria das vezes, Cristo vai usar pessoas para fazer essa podagem. Pode ser o pastor que vos fala, chama no momento certo, no momento adequado. Pode ser o esposo que convive com você. Seu esposo vai lhe chamar com cuidado, porque ele pode matar a videira. No tempo certo, não é todo tempo, não é toda hora. Errou já. Não, é no tempo certo. Porque senão pode perder toda a ceifa dessa videira. E quando frutificar, ela não vai frutificar. E essa água que sai é adocicada, né? É uma água doce.
Pode ser um parente, uma pessoa, pode ser um amigo, mas nós, vocês mulheres, precisam passar de vez em quando pela podagem de Deus. Será que eu estou falando para... Está bem? Está sendo gravado, outras mulheres vão ouvir. Será que eu estou falando para uma mulher que está precisando ser podada e está se recusando a essa podagem? Deixa eu dizer uma coisa: se você não passar pela podagem, ou você não vai produzir frutos, ou você vai produzir frutos que não vão ser frutos adequados, ou você vai permitir a podagem na sua vida, a disciplina na sua vida, a correção na sua vida, e aí você vai produzir muito, e muitos frutos, e frutos adocicados, e frutos admirados, e frutos que vai fazer com que a sua família louve a sua vida, os seus filhos louvem a sua vida, o seu marido, os seus amigos e toda a sociedade. São escolhas. São escolhas. Por fim, a segunda parte desse capítulo 5, aliás, do capítulo 4, não, 3, vai falar dos filhos. Ele começa dizendo que a sua mulher será como a videira frutífera, e os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Olha só, já é outro tipo de árvore. Primeiro, a mulher é uma videira, é chamada como videira, e os filhos como rebentos de oliveira. Tem todo um significado. O tempo não dá, eu gostaria de ter tempo para fazer essa diferença, não há tempo, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esses rebentos da oliveira. Coloca lá, coloca a oliveira agora. Olha a oliveira, já é uma árvore diferente, né? Deixa aí a oliveira, e a gente vai falar algumas características dessa oliveira. A oliveira, ela é uma árvore que pode durar, ela é uma árvore milenar. Ela pode chegar a 2.500, 3.000 anos, tranquilamente. Uma oliveira com 300 anos, ela é considerada jovem. O que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos filhos, eles têm muito mais potencial do que nós. O potencial dos nossos filhos é muito maior. Tá? Uma outra característica importante é a oliveira, ela produz azeite. É que a oliveira, ela cresce e frutifica até mesmo em solos com pouca água. Pouca água. Coloca lá. Tanto é verdade que muitas dessas oliveiras de Israel são trazidas para o Brasil, são plantadas. Essa é uma árvore da Ásia, lá da Ásia, a origem dela, mas tem oliveira no mundo todo e ela se adapta muito bem, porque e outra coisa interessante é que pode arrancar ela e pode plantar em outro lugar. Ou seja, os nossos filhos, eles são mais fáceis de serem locomovidos. Já a videira não, ela é uma planta mais estabilizada. Ou seja, os nossos filhos, eles ganharão o mundo, eles viajarão o mundo, mas nós vamos ficar no nosso lugar, muitas vezes.
ela demora um pouco mais para a maturidade. Ela pode chegar até 15 anos para começar a produzir a azeitona. 15 anos. E às vezes a gente já quer com 10 anos, 8 anos, a exigir dos nossos filhos uma maturidade que eles não têm. Por isso que a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, temos de ter muita paciência com nossos filhos. Se nós que já somos com mais de 40 anos, às vezes não temos tanta maturidade, por que a gente vai exigir maturidade dos nossos filhos? Então, só que depois que ela começa a frutificar também, ela produz por séculos. Séculos. E com fartura, E com fartura. Vamos voltar aqui para o... Interessante, voltando ao Salmo 127, no verso 5, o que o Salmo 127 no verso 5, ele diz assim, olha, não, o verso 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade, como flechas. Veja que no Salmo 127, os filhos são como flechas, e flechas são para ser atiradas. No Salmo 28, aí põe o rebento da oliveira, olha o que ocorre. Eles já não são mais flechas, eles já são rebentos da oliveira. Por quê? Porque chegou o tempo que esses filhos, eles ao redor da mesa, e diz, olha, serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Veja que esses filhos foram atirados, eles ganharam o mundo, eles se tornaram independentes, eles agora são bem-sucedidos, mas vai chegar um tempo que esses filhos, que eram flechas, que foram atirados, eles precisam estar ao redor da mesa de quem? Dos pais. Tá? E veja que eles são vários. E detalhe, eles têm a mesma raiz, eles não são diferentes. Não tem dessa do filho dizer agora, meu pai, tu já me criou, eu sou flecha, tu já me atirou, tu já me deu tudo que tinha de dar, agora eu não quero, eu quero me desvencilhar de você, pai. Vai morrer, não vai prosperar. Porque enquanto o pai não deixa de produzir e a mãe não deixa de produzir, os filhos estão ali, olha, na mesma raiz. Eles dependem ainda do pai. Pode não ser financeiramente, mas eles dependem do cuidado, eles dependem da oração, eles dependem dos conselhos do pai. Como a natureza nos ensina, irmãos, espiritualmente. É impressionante. Como a natureza nos ensina. Corta um rebento desse aí, para ver se ele sobrevive. Tira daí da árvore, para ver se ele sobrevive. Queria que hoje estivesse cheio de jovens, mas vou estar falando para os jovens aqui. São rebentos ao redor da mesa. E aí, eles não podem ser desunidos. Irmãos não podem ser desunidos, viu? Irmãos não podem viver em desunião, porque eles dependem da mesma raiz, eles são da mesma raiz, eles se alimentam da mesma seiva.
eles dependem. E hoje, infelizmente, queridos, o que a gente vê é filhos que não se falam, irmãos que brigam, não se falam. Brigam até com o pai, com a mãe. São pobres, infelizes, cegos e nus. Ele fala da mesa porque a mesa é símbolo da comunhão. Os filhos aí, eles não estão dispersos, eles não são hostis uns aos outros, mas são amigos e companheiros e vivem em harmonia ao redor da mesa. Porque muito em breve essa raiz vai secar, mas eles já estarão grandes o suficiente. Por isso que o final, ele diz assim: e verás os filhos dos teus filhos. A esposa como videira, né? Ou parreira também é a mesma coisa. Ela produz vinho. E os filhos, como rebentos da oliveira, eles produzem azeite. E coisa interessante, né? Porque vinho e azeite eram os produtos mais importantes daquela época. E eles são símbolos de alegria e de riqueza. E a gente volta para o Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele teme ao Senhor, ele anda nos seus caminhos, e como resultado, a sua esposa será como uma videira frutífera. Ela vai produzir alegria, prazer, contentamento. E os filhos serão como rebentos da oliveira. Ou seja, esses filhos, eles serão tão interligados a essa família, eles dependerão totalmente dessa raiz principal. Vai chegar um tempo em que cada um, depois que, como eu disse, essa raiz principal secar, falecer, eles já terão terão suas próprias raízes para constituir suas próprias famílias. Eu vou ficar aqui, são 10 horas. Quero ler a aplicação pessoal, que diz assim: viver e ensinar os princípios bíblicos e o temor do Senhor dentro de nossos lares é o primeiro passo para que desfrutemos de uma vida próspera, integremos uma igreja saudável e vivamos em uma nação abençoada. É óbvio, irmãos, que uma família abençoada, ela vai, com certeza, procurar uma igreja abençoada para congregar. E essa igreja abençoada, no meio de uma sociedade, ela vai abençoar a nação. Nós precisamos de homens tementes. Nós precisamos de mulheres que produzam, frutifiquem vinho doce, vinho bom. E nós precisamos de filhos rebentos que se submetam à autoridade do lar, para que no futuro eles possam ser os líderes que nós tanto precisamos para mudar essa nação. O Senhor nos abençoe, que a gente guarde no coração cada ensinamento, e não só guardar, mas aplicar no nosso dia a dia da nossa vida. Vamos orar.